Saudações, meus caros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos estudar Platão. E vocês vão conhecer hoje um dos filósofos mais importantes da história da filosofia. E vão poder entender um pouco mais sobre a filosofia dele e quanto ela foi importante para a história do pensamento humano. Tranquilo? Então, eu vou fechar aqui para que a gente caminhe para os slides. Platão e a realidade além da física. Bom, quem foi Platão? Platão foi uma figura de Atenas. Ele nasceu em Atenas, na época da democracia ateniense. Então, ele viveu aquele cenário histórico, político e social. Platão era filho da família mais rica de Atenas. Então, Platão não precisou trabalhar. Platão se dedicou, teve tempo suficiente para se dedicar exclusivamente ao pensamento e, por consequência, à filosofia. E ele o fez. Ele foi discípulo de Sócrates. Vocês estudaram Sócrates nas aulas anteriores e conhecem o fato de que Sócrates não escreveu nada. Não deixou absolutamente nada por escrito. Logo, tudo que nós temos acesso até hoje, a maior parte desse conhecimento que nós temos de Sócrates, foi deixado para a gente através dos livros do Platão. Foi ele quem nos apresentou Sócrates e falou muito do que conhecemos sobre Sócrates. Então, Platão foi um homem que iniciou os estudos da teoria do conhecimento. A gente fala que ele foi o sujeito a dar os passos mais importantes na história da filosofia, os primeiros passos de tentar entender como nós, seres humanos, obtemos conhecimento, como a gente constrói o conhecimento. Além disso, ele pensou política, ele pensou ética, ele pensou modalidades de governo, ele pensou diversas áreas de conhecimento que são úteis para a história da filosofia. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, a investigação da verdadeira realidade. O livro de vocês abre com um texto muito interessante. Ele dizia que os filósofos naturalistas, esses naturalistas vocês também podem substituir por pré-socráticos ou filósofos da physis, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Leucipo, Demócrito, entre outros, tinham empreendido a primeira navegação. Esses marujos investigaram a natureza e elegeram uma matéria primordial como origem de todas as coisas. Mas, segundo o filósofo, eles falharam, pois não deram uma explicação convincente sobre a realidade. Por isso, Platão realizou uma segunda navegação, quer dizer, outro tipo de investigação. O que é que o texto nos apresenta? Platão acompanhou muitas das produções, muitos dos trabalhos de pesquisa que foram desenvolvidos pelos chamados filósofos da natureza, ou seja, os filósofos pré-socráticos. Os filósofos que vocês estudaram lá no começo do ano, até coisa de um mês atrás, a gente ainda estava discutindo os filósofos pré-socráticos. Só que Platão começa a pensar que, como eles investigaram exclusivamente os fenômenos da natureza, e em momento nenhum incluíram o homem, o ser humano nessas investigações, eles acabaram falhando. O que criou para Platão a necessidade dele próprio, Platão, iniciar sua própria investigação.
construir, no caso, ele próprio, o Platão, uma investigação em busca de suas próprias respostas. E assim Platão o fez. Vamos ver o que é que Platão encontrou? A realidade além da realidade física. Para Platão, existe à nossa volta uma realidade visível ou sensível, que pode ser tocada, cheirada, vista, isto é, que pode ser percebida fisicamente por meio dos órgãos do sentido. Que realidade é essa? Quando eu digo para você uma realidade sensível, eu estou fazendo menção aos 5 sentidos humanos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Esses são os 5 sentidos humanos que nos permitem acessar essa realidade. Se eu vejo alguém, eu estou fazendo uso do sentido da visão para enxergar uma determinada realidade. Se eu ouço alguém, eu estou fazendo uso da audição para perceber essa realidade da qual eu faço parte. Se eu toco e ao toque reconheço alguma coisa, uma superfície, um objeto, qualquer coisa nesse sentido, eu estou fazendo uso dos sentidos para alcançar, para perceber essa realidade. Para Platão, a gente vive dentro de um mundo sensível, mas até então as pessoas acreditavam que só existia esse mundo sensível. Só existia esse mundo acessível através dos 5 sentidos humanos. Só que aí Platão vai pensar e desenvolver uma teoria explicando que não existe apenas esse mundo acessível pelos sentidos, que existe um outro mundo. E eu vou explicá-los para vocês nas próximas falas. Vamos ao próximo tópico? Tudo que você pode tocar faz parte dessa realidade, pois tem existência física, material. Para o filósofo, além da realidade física, existia outra. Ela seria algo a mais, que nossos sentidos não poderiam perceber. Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida ou compreendida por meio do pensamento, da razão, ou seja, por meio da inteligência. Daí, Platão criar o conceito de mundo sensível ou mundo da matéria, que é esse mundo que nós vivemos, que é esse mundo onde as coisas podem ser tocadas, sentidas, cheiradas, e existe um outro mundo que ele vai chamar de mundo inteligível ou mundo das ideias. Que mundo inteligível é esse? Como é que eu acesso? Como é que eu tomo conhecimento de tudo que está lá? Platão diz que isso só é possível através da inteligência, da razão, da nossa capacidade de pensar. Experimente pensar em algo. Se eu pedir para você, da próxima vez que for a um supermercado, chegar num balcão e solicitar 1 quilo de felicidade, você vai ser capaz de fazer isso? Não. Por mais que alguém goste aí de chocolate e pode dizer, caramba, 1 quilo de chocolate para mim representa 1 quilo de felicidade. Ainda assim não é a felicidade da qual eu estou falando. Mas se eu digo para você, pense na ideia de felicidade, você será capaz de pensar. Se eu disser para você, pense na ideia de justiça, você será capaz de pensar. Se eu disser, pense na ideia de bondade, você será capaz de pensar. Será capaz de pensar, será capaz de imaginar esses conceitos sem necessariamente ter visto a justiça. Você nunca tocou a justiça. Você nunca cheirou a justiça.
Você nunca ouviu o bem, nunca tocou, nunca viu, nunca sentiu o sabor. Percebe? Esses são só exemplos de conceitos. Se eu disser para você, pense num cavalo, qualquer cavalo, de qualquer raça, você vai ser capaz de pensar. Platão diz: bom, o que existe aqui e que eu posso ver, tocar, sentir, são cópias. Cópias imperfeitas do que existe como ideia. Para ele, existe uma ideia de cavalo, e a partir dessa ideia, todos os outros cavalos do mundo foram criados. Existe uma ideia de cadeira, e a partir dessa ideia, todas as outras cadeiras do mundo foram criadas. Existe uma ideia de cachorro, e a partir dessa ideia, todos os outros cachorros foram criados. Existe uma ideia para cada coisa que existe no mundo. E o que existe no mundo são cópias imperfeitas dessas ideias. É uma senhora viagem. Você para e olha assim, caramba, o cara pensou isso? Sim, pensou. E isso deu para a gente a possibilidade de compreender como nós, seres humanos, construímos conhecimento. Vamos avançar? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno, porque na próxima live, Tira Dúvidas, eu vou tirar essa dúvida. Para Platão, existia uma realidade suprassensível, ou seja, que está além do sensível, que precisa de uma outra ferramenta que não apenas os 5 sentidos para serem percebidas. Isto é, que estaria além dos sentidos. Essa realidade seria inteligível, quer dizer, só poderia ser compreendida por meio da inteligência. Bom, como eu expliquei para vocês, eu não consigo ver a justiça, mas eu sei que ela existe. E eu posso pensar nela através da minha inteligência, através da minha capacidade de refletir sobre algo que não necessariamente eu posso ver ou tocar. Então, fica muito fácil para vocês entenderem nesse sentido, porque vocês conseguem pensar em um monte de coisas que vocês não conseguem ver, nem tocar, nem ouvir. O mito da caverna, ou alegoria da caverna. Platão, na tentativa de explicar um pouco mais sobre esse mundo suprassensível, ele criou uma história, e aqui nesse caso uma história com E, porque é uma alegoria, é um mito da caverna, em que o que é que ele conta nesse mito? Ele conta que haviam pessoas que estavam presas no fundo de uma caverna desde o nascimento. Nunca essas pessoas saíram da caverna. Elas estavam presas no fundo da caverna, de frente para a parede que havia na caverna. E atrás deles existia uma espécie de muro. E atrás do muro, uma espécie de fogueira, uma espécie de luz. E, como o muro não era muito alto, porque essas pessoas já estavam sentadas, acorrentadas, tudo que passava na frente da caverna, em função do fogo, gerava uma sombra lá na parede que eles estavam observando. Como eles nunca tinham vivido de forma diferente, nem tinham percebido a realidade de forma diferente, essas pessoas do mito da caverna acreditavam que tudo que eles enxergavam ali era a realidade, ou seja, era a verdade de tudo que existia. Num dado momento, um desses homens, um desses prisioneiros, consegue se libertar e ele sai da caverna. Ao sair da caverna, ele fica temporariamente cego, porque quando a gente está na escuridão, ao sair em direção à luz, é natural que a gente sinta muita dificuldade de enxergar. Depois os olhos vão se adaptando, se adaptando, se adaptando, e aí a nós temos então a possibilidade de enxergar o que a claridade nos mostra. Esse homem que saiu da caverna, ele sai, permanece um tempo curto cego e volta a enxergar. Ao enxergar, ele percebe que existem cores,
que existem formas as mais variadas possíveis, que existe um sol que emana luz que vai clarear toda aquela realidade. Existem animais, existem rios, existem inúmeras coisas completamente diferentes daquelas que ele enxergava na caverna. Então ele volta para a caverna para dizer para os amigos, para os outros prisioneiros, que o que eles veem são cópias, são coisas que são visões erradas da realidade. No entanto, nenhum dos outros amigos acredita nele. Eles zombam desse cara que saiu. Eles vão tirar sarro, dizer que ele é louco. Mas como ele continua insistindo nessa ideia, esses sujeitos então decidem matá-lo e o fazem. Matam esse sujeito porque ele está querendo apresentar uma realidade que eles não conseguem enxergar. Na alegoria da caverna de Platão, esse cara que escapa da caverna e sai para enxergar a realidade como ela é o filósofo. E é ele, o filósofo, que tem a responsabilidade de nos tirar de nossas próprias cavernas. É o filósofo que tem a responsabilidade de nos fazer enxergar além das aparências das coisas, além dessa realidade imperfeita que a maioria das pessoas vivem e enxergam. É ele que tem a obrigação de nos fazer pensar e pensar de forma diferente. Pensar numa perspectiva de enxergar outras possibilidades. Por isso a filosofia é libertadora. Por isso a filosofia oferece uma capacidade crítica muito além do que a maioria dos outros conhecimentos costuma oferecer. Por quê? Porque ela vai nos oferecer a possibilidade de enxergar uma realidade acessível através apenas da inteligência e não dos 5 órgãos do sentido, dos 5 sentidos humanos. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Vamos adiante então. A realidade visível e a realidade inteligível. Segundo Platão, existiriam duas realidades, a visível e a inteligível. Exatamente o que eu expliquei para vocês. Uma realidade visível seria essa que nós acessamos através dos 5 sentidos humanos: tato, paladar, audição, visão. Eu sempre esqueço algum. Tato, paladar, audição, visão e olfato. Pronto, lembrei. E existe o mundo inteligível. Como a própria palavra já nos remete, esse mundo é acessível através apenas da razão, ou seja, da inteligência humana, da capacidade de pensar. Ele, Platão, acreditava que as coisas existentes no mundo visível seriam cópias de modelos ou formas ideais existentes no mundo inteligível. Então, se existe um ser humano aqui, ele é uma cópia imperfeita da ideia que existe de humano no mundo das ideias. Essa parte da teoria platônica costuma ser chamada de teoria das ideias ou teoria das formas. Gostaria aqui de lembrar a vocês um aspecto importante. Pouquíssimos são os livros em que vocês vão encontrar essa expressão aqui, ó, teoria das formas. A maioria esmagadora dos livros vai abordar essas ideias de Platão como teoria das ideias. Tranquilo? Para Platão, a cópia, ou seja, tudo que nós percebemos nesse mundo visível, nesse mundo sensível, é uma cópia imperfeita. Por quê? Porque Platão acreditava que a cópia nunca é perfeita. Ela é sempre imperfeita. Ela é sempre mutável. Tranquilo? Para ele, existiam modelos invisíveis, que o filósofo chamava de formas ou ideias. Então, para Platão, o que existe no mundo inteligível são ideias.
Também existiam as cópias imperfeitas desses modelos, ou seja, as coisas visíveis, as coisas que nós conseguimos perceber no mundo visível, no mundo sensível. Por exemplo, existiam cavalos que nós vemos na realidade visível e a forma cavalo existente na realidade inteligível. Essa forma a gente só consegue pensar nela. A gente não vai conseguir ver, a gente não vai conseguir tocar, a gente não vai conseguir montar numa ideia de cavalo. A gente vê o cavalo e pode montar o cavalo no mundo sensível, no mundo visível. No mundo inteligível, somos apenas capazes de pensar sobre a ideia cavalo. Platão também defendia que as coisas da realidade visível, se, aqui é um se, viu gente? Eu digitei um R a mais aqui, mas ele não existe. Que as coisas da realidade sensível se transformam. Elas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Em outras palavras, estão em constante mudança, como afirmava Heráclito. As formas da realidade inteligível, porém, se mantêm sempre da mesma maneira. Elas são eternas e imutáveis, como defendia Parmênides. O que é que esses pensadores estão dizendo? E aqui cabe uma possibilidade muito interessante. Para Platão, o mundo sensível, esse mundo que nós acessamos através dos nossos sentidos, ele está em constante mudança, ele está em constante modificação. E, por estar sempre mudando, os sentidos não nos oferecem meios para conhecermos com segurança, ou seja, de verdade, tudo o que esse mundo dos sentidos nos oferece. Exemplo, quando você está viajando num carro com seus pais, pensar no horário próximo de meio-dia. O sol está muito quente, dependendo da estação do ano e dependendo do lugar onde você esteja. Quando você está no carro, quando você olha para frente na pista ao longe, você vai perceber uma espécie de ilusão de ótica que o fato da temperatura estar muito elevada, próximo da pista, próximo do asfalto, cria uma sensação para os olhos de que existe ali uma poça d'água. Mas ao se aproximar com o carro, você percebe que não existe a poça d'água. Que o que existe, na verdade, são ondas de calor que criam a ilusão de uma poça d'água. Um outro exemplo de que os sentidos nos enganam: quantas vezes você esteve caminhando na rua, ouviu alguém chamar seu nome e você vira na expectativa de saber quem o fez, quem te chamou. E aí você descobre que não tinha ninguém te chamando, que você simplesmente se enganou. Percebe? Platão está querendo nos dizer que o mundo dos sentidos nos engana o tempo todo, porque eles estão em permanente mudança. No entanto, para Platão, o mundo das ideias ele não muda, ele é eterno. Uma ideia é como ela é, e vai permanecer sendo como sempre foi. Ela vai estar lá como um modelo a ser adaptado aqui no mundo da matéria. Tranquilo? Então, vamos adiante. O mundo das aparências e o mundo das essências. Para Platão, o mundo visível era o mundo das aparências e o mundo inteligível era o mundo das essências. O que é que ele quer dizer com isso? Que esse mundo sensível, tudo que nós percebemos na realidade da qual nós fazemos parte, são a aparência das coisas e não o que elas são de verdade. Por que elas são a aparência? Porque é o que a gente consegue perceber, é o que a gente consegue notar. O mundo inteligível, ou seja, o mundo em que nós só acessamos através da nossa inteligência, através da nossa racionalidade, era o mundo das essências, ou seja, de como as coisas de fato são. Mas esse a gente só pode pensar sobre ele. Vou te dar um exemplo bacana. O que é justiça?
Bom, a justiça seria a utilização da lei ou dos valores morais e sociais em benefício do bem-estar social. Vamos pensar por essa lógica. Na teoria, no mundo das ideias, a justiça é cega. Por que a justiça é cega? Porque ela não deve enxergar A ou B, fulano ou beltrano. Ela precisa ser sempre a mesma para beneficiar quem está certo e punir quem está errado. Essa é a ideia de justiça. No entanto, na prática, o que nós temos? Na prática, nós temos e vemos isso com certa frequência, que a justiça, ela, vez por outra, acaba sempre beneficiando quem tem muito poder ou quem tem muita riqueza. Quando, na verdade, a ideia de justiça deveria ser igual para todos, sem, independente, melhor dizendo, da ideia de poder, independente também da ideia de riqueza. No entanto, na vida prática, no mundo das aparências, a gente sabe que, infelizmente, a justiça acaba se corrompendo em favor de quem tem poder e dinheiro. Deu para entender? Lembrando, se ficou alguma dúvida, anota no seu caderno. Eu vou sanar para você na próxima live tirar dúvidas. Assim, então, Platão criou uma explicação da realidade dividindo-a em duas, como eu já disse anteriormente. Uma seria a realidade aparente, com a qual entramos em contato por meio dos órgãos dos sentidos, ou seja, o mundo real, o mundo das aparências, o mundo das matérias. E a outra realidade seria a das essências, que só poderia ser atingida pela inteligência. A realidade na qual não existia movimento nem multiplicidade, e sim perfeição. Ou seja, essa realidade das essências, essa realidade inteligível, não existe movimento, as coisas são estáticas, são eternas. Não existe multiplicidade, elas são unas, são unidades. E o que existe não é uma cópia imperfeita, e sim uma ideia, que é a própria perfeição. Logo, na realidade inteligível estariam as verdades absolutas que Sócrates defendia e procurava. Então, para Platão, no mundo das ideias estaria então as chamadas verdades eternas, as verdades absolutas. Platão se concentrou na tentativa de encontrar algo além da matéria sensível, ou seja, além do mundo que nós percebemos através dos nossos cinco sentidos, que está em constante mudança. Esse mundo sensível está em constante mudança. Motivo pelo qual ela não permitiria conhecer a essência das coisas. Como o mundo, essa realidade sensível, está mudando o tempo todo, a gente não tem tempo de perceber sua essência. O conhecimento adquirido por meio dos órgãos do sentido seria então um conhecimento enganoso. Como eu disse lá atrás, é muito comum que os órgãos dos sentidos nos enganem. E para Platão, se ele nos enganou uma vez, ele não merece crédito acerca dos outros momentos. Então é preciso ficar sempre em dúvida, é preciso sempre se questionar sobre a validade daquele conhecimento. Essa construção, essa concepção de Platão pode nos parecer absurdo. Por quê? Porque vamos olhar para esse tipo de situação e pensar: caramba, como assim um mundo dividido em dois, duas realidades? Mas quando Platão fala dessas duas realidades, ele não está necessariamente falando que existem dois mundos. Ele está usando essas metáforas, esse simbolismo, para nos dizer como nós construímos conhecimento. Ele está usando essa metáfora dos dois mundos para dizer que a opinião que nós temos sobre alguma coisa seria o mundo da matéria, o mundo superficial. E um conhecimento aprofundado que nós construímos ao longo de anos e de estudos seria um mundo inteligível. Vamos supor,
pensar alguns exemplos para vocês entenderem de forma muito mais clara e deixarem isso muito mais fácil para vocês lembrarem para responder as questões que forem surgindo ao longo da trajetória de vocês. Se você está doente e precisa de um médico, precisa de um atendimento médico, você vai optar pelo médico que passou 6 anos na universidade, depois passou mais tantos anos fazendo residência, se especializou em uma determinada área da medicina, ou você vai optar pelo um youtuber que grava vídeos sobre medicina, sobre remédios, mas ele nunca fez uma faculdade de medicina, ele não tem conhecimento de medicina. Óbvio que você vai escolher o médico. Por que o médico? Porque o médico detém um conhecimento profundo, enquanto que o youtuber detém apenas a informação, a opinião sobre a medicina. Então, o que você quer? Você não quer o youtuber que está aqui no mundo da matéria, na superfície. Na superfície, apenas onde estão as opiniões, o conhecimento raso. Você quer um médico que, ao longo dos anos, se dedicou ao estudo da medicina e saiu dessa superfície e foi aprofundando esses conhecimentos a ponto de dominá-lo de forma mais ampla e mais segura. Esse exemplo pode ser extrapolado para qualquer área. Esse exemplo pode ser pensado para qualquer situação. Quando você ouve uma única vez uma determinada informação, você está no mundo da matéria sobre aquela informação. Na medida em que você se debruça sobre aquele conceito, na medida em que você estuda e aprofunda aquilo durante alguns anos, você sairá do mundo superficial das opiniões e avançará em direção ao mundo do conhecimento, ao mundo das ideias. Tranquilo? Mas óbvio que essa discussão ela é uma discussão que vocês farão novamente mais à frente, um pouco mais maduros em termos de conhecimento, e aí a gente vai poder aprofundar essa discussão sobre Platão com muito mais utilidade. Tranquilo? Por hora, eu penso que vocês têm aí um material interessante para pensarem a filosofia platônica. Eu os convido a lerem novamente o conteúdo. Se surgir alguma dúvida, anota no seu caderno que eu vou tirar na próxima live. E, terminando de ler o capítulo, agora que eu já expliquei, responda às atividades do mesmo. E a gente também vai corrigi-las na próxima live Tira Dúvidas. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês um forte abraço e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, gente.